Bom, voltamos aqui com vocês e o nosso chocolate Cical e Castelo dos Doces. Vamos lá, já derreteu? Vamos. Sim, nós derretemos o chocolate, tá? Colocamos ele em potência média ao micro-ondas, tiramos, mexemos e foi até o derretimento total, certo? Aqui está meu chocolate completamente derretido. Eu sempre trabalho com chocolate branco, gosto de mostrar, Cristina, pelo seguinte, algumas outras marcas, o chocolate branco tem uma certa dificuldade para derreter. As pessoas que trabalham em casa já podem ter percebido isso. Sempre depois que derretido, ele sempre fica alguns cristalzinhos que não dissolvem. Esses cristais acontecem pelo excesso de açúcar que esses outros chocolates têm. Entendi. Tá? O Cical, como ele contém menos açúcar, olha, meu chocolate está completamente derretido, lisinho, tá bom? Então é esse o resultado, você derrete um chocolate branco assim como você derrete qualquer chocolate ao leite ou meio amargo, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. No chocolate derretido, a gente vai aferir a temperatura. É muito importante esse passo. Se ele não tiver atingido, a gente precisa aquecer um pouquinho para que ele chegue à temperatura. Então vamos ver aqui, coloco o termômetro, importante, eu nunca encosto o termômetro nem na lateral e nem no fundo da minha vasilha. Porque vai te dar uma temperatura falsa, exatamente. né? Então a gente coloca no chocolate, olha, e joga o chocolate sobre o termômetro. Tá? A gente faz esse procedimento. Ó, não atingiu. O meu chocolate está derretido, mas ele está com 34,7 graus de temperatura. Ainda está frio. Muitas vezes, nesse momento, é o momento que a gente coloca... já começa a trabalhar com chocolate. Então, nós precisamos aquecê-lo mais um pouquinho. Tá. Voltar agora no micro-ondas por aproximadamente 12 segundos em potência média. E logo após esse prazo, a gente tira novamente a temperatura dele. Gostaria também de falar para você que a Callebaut não trabalha aqui no Brasil apenas com chocolate Cical. Nós já encontramos no mercado brasileiro, inclusive no Castelo dos Doces, os produtos da linha de importados da Callebaut. Então tem os cálices saborizados, que são tipo gotinhas de chocolate, são exclusividades da Callebaut, sabor e cor natural de fruta. Então são gotas de chocolate que você utiliza para fazer casquinha, bombom, o próprio ovo de Páscoa. Você trabalha com ele da mesma forma que você trabalha com chocolate branco ou leite. E são com sabores de frutas. Tem os cálices de morango, laranja, limão, de mel inclusive também tem lá na Castelo dos Doces, também tem de cappuccino. Então são maravilhosos, é uma sensação única comer um cálice de sabor, é muito bom mesmo, tá? E a gente pode fazer com os cálices qualquer receita que a gente faria com chocolate comum, tá bom? Os cálices saborizados. Então vamos ver novamente a temperatura. Voltamos lá mais 12 segundos, eu mexi novamente o chocolate, tá? Que é importante mexer novamente. E novamente a gente vem tirar a temperatura dele. Ó, vamos ver se ele vai chegar à temperatura necessária. Olha, ainda não chegou, tá? Deu 37,4. Então nós vamos voltar mais um pouquinho. Mais 10 segundinhos é possível. Tá calor, hein? Sim. Nós estamos derretendo aqui. Esse processo de voltar o chocolate, de aquecer o chocolate aos poucos é importante porque... Pra dar certinho, exatamente, né? porque se eu coloco um tempo muito grande para aquecer o meu chocolate, eu corro o risco de queimá-lo. Perder o chocolate. Exatamente. E se eu queimar o meu chocolate, eu perco ele. Então, é melhor ir devagarinho. Exatamente. Vai devagarinho, vai aquecendo devagarinho até chegar à temperatura correta, entre 40 e 45 graus. Isso para todos os chocolates, tanto ao leite, meio amargo ou branco, inclusive os chocolates da linha Callebaut, tá? Então vamos lá, mais um pouquinho, vamos ver a temperatura que ele se encontra agora. Acredito que agora vai. Bom, gente, continue ligando no 3454-4000 para você concorrer à cesta de Páscoa do Castelo dos Doces, que tem um urso, um ovo e outros chocolates lá dentro da cesta. Bom, chegou aqui, viu, Cristina? Chegou na nossa temperatura, chegou a 40 graus, a 40,2. Então quer dizer que meu chocolate já está pronto para eu começar a trabalhar com ele, certo? Agora eu vou falar para vocês 2 métodos que nós temos para resfriar o chocolate.
método mais comum. O chocolate atingiu a temperatura entre 40 e 45 graus. Eu preciso agora fazer com que ele volte a uma temperatura para eu trabalhar com ele. O método mais comum é o método tablagem, que é quando nós pegamos esse chocolate, descemos ele todo sobre uma pedra, como mármore, um granito assim como essa, e movimenta o chocolate com o auxílio de uma espátula para frente, para trás, para um lado, para o outro, até que ele atinja a temperatura que a gente chama de temperatura de trabalho, que cada chocolate tem a sua. O chocolate meio amargo são 32 graus, o chocolate ao leite 30 graus e o branco 28. Essas temperaturas são as temperaturas onde o chocolate já está pronto para ir para a forminha, já está pronto para fazer um banho, que a gente fala que o chocolate já está frio, tá? É essa temperatura, ele precisa chegar a essa temperatura. Então, no método tablagem, eu coloco sobre a bancada e movimento ele até atingir essas temperaturas, certo? Atingiu, no caso, o branco 28 graus, a gente volta todo o chocolate para a vasilha e começa a trabalhar, fazer as casquinhas, moinhar os nossos bombons, etc. No nosso caso aqui hoje, nós vamos apresentar esse método revolucionário, que é o nosso pozinho mágico, né, que é o Micril, né? Como eu já disse antes, o Micril é um produto com a marca Calebo, é uma manteiga de cacau em micropartículas que que tem a função de fazer a pré-cristalização do meu chocolate. Como é que eu vou trabalhar com o Micril? Aqueci meu chocolate aqui a 40 graus. Eu vou deixar ele esfriando aqui sozinho. Se eu quiser, eu posso movimentá-lo para que esse resfriamento seja mais rápido, tá? Tá. E se ele for sozinho, eu dou uma mexidinha de vez em quando para que ele esfrie de maneira igual. Até que ele chegue a 35 graus de temperatura. Chegando a 35 graus de temperatura, eu acrescento 1% do peso do meu chocolate, ou seja, para cada 100 gramas de chocolate eu coloco 1 grama de Micril, que é esse pozinho. Deixa eu mostrar para vocês verem como é que ele é. Ele é em pó mesmo, ó. Ele é uma manteiga assim, ó, em pó. Certo? Em pó. Tá? Então, para cada 100 gramas, 1 grama de Micril. Dissolvo o Micril a 35 graus no meu chocolate está pronto para ser utilizado. Que é o que você separou aqui é o que eu vou separar, na balança, viu, gente? Exatamente, na balancinha, tá? É muito importante a gente utilizar. Eu sempre digo nas minhas aulas que balança e termômetro são aliados da cozinheira. Com eles você consegue fazer em casa exatamente o que você vê na TV, o que você vê numa aula. Não tem erro, não tem como sair errado, porque é preciso, né? Então, aqui nós vamos acrescentar a 35 graus os nossos 3 gramas de Micril, porque são 300 gramas de chocolate. E aí o chocolate já está pronto para ser utilizado. Vantagem número 1 do Micril. Primeiro, eu vou trabalhar com o meu chocolate a 35 graus. Como eu disse anteriormente, se um chocolate branco num dia quente, num lugar que não tem ar-condicionado, é um milagre chegar aos 28 graus. Ele não chega, tá? A não ser que você trabalhe bem à noite ou no início da manhã, você consegue. Então, com o Micril, você começa a trabalhar com o seu chocolate a 35 graus. Outra vantagem, se você fez a tablagem, está usando seu chocolate a partir de 28 graus, que é o caso do branco, quando o chocolate vai diminuindo a temperatura, por volta dos 22 graus aproximadamente, ele já começa a ficar mais difícil de ser trabalhado. Com o Micril, vamos transformar essa temperatura em tempo. Então, você tem na tablagem o tempo entre os 28 e os 22 graus para trabalhar com chocolate. Com o Micril, você tem o tempo dos 28 aos 22 e mais o tempo dos 28 aos 35. Ou seja, você trabalha com o seu chocolate numa margem maior. Exatamente, um tempo muito maior. Outra vantagem do Micril. Se você fizer a tablagem, seu chocolate começou a ficar grosso, pesado, você vai precisar aquecê-lo novamente. Se você aqueceu novamente, você vai precisar voltar para a tablagem para fazer a cristalização. E com o Micril, até o ponto do chocolate pastoso, você apenas aquece em potência média no micro-ondas ou em banho-maria, se for o método que você estiver utilizando. Voltou a textura que você gosta de trabalhar, você continua trabalhando com seu chocolate sem problema nenhum. Não tem sujeira, não tem bagunça, não tem dor de cabeça mais. O Micril veio para revolucionar. Que bom, né? Exatamente, muito fácil, muito prático de trabalhar com ele. Além disso, você tem um rendimento muito maior, né? Além de tirar toda a sujeira, você tem um rendimento muito maior. E outra vantagem, por exemplo, quem estiver fazendo ovos de Páscoa essa semana, por exemplo, já para Páscoa, muitas das pessoas que fazem tiram um dia apenas para trabalhar com chocolate branco. Por quê? Porque na tablagem e outros métodos, quando você começa a trabalhar com outro chocolate, o chocolate ao leite ou meio amargo, fica difícil de trabalhar com branco porque ele suja, mancha muito fácil, claro, né? Então, se você estiver trabalhando com Micril, já fez todas as suas casquinhas brancas, um cliente te liga lá na quinta-feira,
Aí eu quero um ovo metade branco, metade ao leite. Aí você tem que parar, limpar toda a sua bancada para fazer um pouquinho de chocolate branco. Com o Micrio, você simplesmente põe os 300 gramas, derrete ali no banho-maria ou no micro-ondas. E seu chocolate, depois aos 35, colocou o Micrio, tá pronto. Você não mudou a rotina da sua cozinha para trabalhar. Continua trabalhando da mesma forma, sem mudar, sem alterar nada. É muito mais fácil. Então é muito mais facilidade para nós hoje utilizar o Micrio, que agora está chegando, inclusive para as minhas alunas que são clientes do Castelo dos Doces, que eu prometi, a partir do final dessa semana já terá o Micrio na loja, tá? Então vamos ver novamente aqui a temperatura que se encontra o meu chocolate, tá? Se ele já chegou aos 35, nós já podemos colocar o Micrio. E você fica com tanta prática que até no passar assim você já conhece a temperatura, né? Então, mas assim, por segurança a gente sempre coloca o termômetro, né? Porque ele nos dá uma precisão exata, né? O que você quer? Um guardanapo? Um paninho. É um guardanapo, um paninho. Pode ser de papel, só para tirar o excesso de chocolate. Vamos tirar aqui. Os termômetros culinários hoje em dia são bem fáceis de serem encontrados, tanto quanto a balança, então vale a pena a gente investir nesses instrumentos. E antes assim você encontrava só em São Paulo, agora você encontra aqui hoje pela internet, fácil, com certeza, bem fácil. Tá tudo mais fácil, né? Sim, bem mais fácil. É verdade. Está acreditando tanto aqui no programa. No programa, assim, né? Receitas de Sucesso. O Paulo é uma pessoa, assim, nota 1000, né? Acreditou na gente, no Castelo, tanto é que a Cical, Calibu e Marília você só encontra lá. Só exclusivamente lá, né? Exclusivo, né? E a gente vem fazendo um trabalho, uma parceria, assim, que realmente está valendo a pena. Que bacana. Né? E agora com receita você vai ver só. Vai ficar mais ainda... Mas é verdade, porque depois com as reprises, né, cada um assiste no horário. Quem não consegue assistir hoje, assiste amanhã cedo. Quem não consegue, assiste no sábado. Legal. Aí não deu, assiste no domingo. É porque as pessoas me falam na rua, sabe? Eu dou aula na terça-feira, só posso assistir na quarta tarde. E assim vai, né? Uma tem um turno de trabalho e vai assim as pessoas, graças a Deus. Bom. Vamos lá? Aqui já chegou, tá, a temperatura que eu necessito, então aí eu acrescento 35 graus, 34, 35 eu já posso acrescentar. Se de repente num dia que estiver mais frio, alguma coisa, você colocou seu Micrio a 34 graus e ele ficou levemente granulado, como se fosse uma areinha, você leva 5 segundinhos no micro-ondas em potência média que ele se dissolve e você trabalha com chocolate numa boa, não tem problema, tá bom? Não aconselho colocar numa temperatura mais alta do que essa de 35 graus, certo? Então, aqui agora a gente dissolve, rapidinho já está dissolvendo, tá? Vou deixar ali para a Kelly terminar de dissolver para mim, porque eu já tenho um aqui com o Micrio, já está prontinho. Tá. Esse aqui nós já colocamos agora há pouco, ó, tá? Então, o Micrio já foi acrescentado aqui a minha mistura, deixa eu trocar de espátula. Tudo é importante na cozinha, né? Com certeza. Cada detalhe faz uma diferença muito grande, tá? Então, a gente precisa observar os detalhes. São as ferramentas, né? Cada setor precisa de uma ferramenta, né? Com certeza, verdade. Tá? E também o passo a passo. A gente, às vezes, muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa na cozinha, mas não tem muita paciência de fazer exatamente o que a receita pede. Verdade. E aí a gente não consegue reproduzir aquela receita como deveria. Ó, chocolate derretido, já com o Micrio dissolvido. Eu já posso começar, então, a fazer os meus ovos de Páscoa. Já está pronto. Olha que facilidade, sem sujeira. Sem ficar que ele passa para cá, passa. Exatamente. Olha, ocupava quase até que tudo. Com certeza. Né? Aqui já está limpinho, nosso chocolate já está pronto, ó, prontinho para ser utilizado. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a aplicar esse chocolate na forminha. Tá. Eu vou utilizar aqui forminhas comuns de ovos de Páscoa, tá? E vou utilizar também um pincel. Vou fazer aqui uma camada de chocolate, ó. Tá? Vou fazer uma demão de chocolate aqui na forminha, com o auxílio de um pincel. Aí você vira sempre para ele poder pegar para você. Tá, ó, preenchi toda a casquinha, tá? Vou tirar o excesso aqui da forminha com uma espátula, certo?
Pego uma folha de papel manteiga, cubro e viro a minha forminha para baixo, porque esse procedimento de virar vai fazer, começar a dar acabamento à bordinha do meu ovo. Certo. Levo à geladeira por alguns instantes. Estando na geladeira por alguns instantes, a gente deixa lá rapidinho esse procedimento até que ele fique sequinho, né? Aí nós vamos fazer uma segunda camada desse chocolate na casquinha. E aí então, só depois que ele cristaliza a segunda vez, que a gente vai fazer colocar o recheio e finalizar, certo? Enquanto o chocolate lá faz essa primeira camada, eu vou separar uma quantidade desse chocolate aqui. Na nossa receita, nós estamos trabalhando a receita com 500 gramas de chocolate. Então, se você trabalhar com 500 gramas, derreter os 500 gramas, colocou 5 gramas de mitril. Depois que você fez a primeira parte do chocolate, fez as duas camadas, recheou, fechou, nós vamos pegar o que sobrou do chocolate e vamos reservar aproximadamente, então, 250 gramas. Vamos separar aqui numa vasilhinha, tá? E vamos fazer uma decoração numa outra forminha de chocolate. Então, nós separamos aqui uma quantidade de chocolate, aproximadamente 250 gramas. E eu separei aqui também, aproximadamente uma colher de chá de conhaque. Tá? Uma colher de chá de conhaque que eu vou acrescentar aqui ao meu chocolate. Qual é a função? Você pode observar que agora, olha, meu chocolate está líquido, tá? Meu chocolate está líquido. Eu acrescentando o conhaque, eu vou colocar gradativamente, tá? Não coloco todo de uma única vez. Então, eu coloco um pouquinho. Tá? E vou mexer o meu chocolate, ó. Esse chocolate tem o diet também ou não? Da Cical não, mas a Calebo tem uma linha de chocolates especiais, tem o chocolate diet. Tem o chocolate diet eu pergunto também. Porque às vezes a telespectadora está em casa se perguntando com vontade. A Calebo, né? tem o chocolate diet, tem chocolate sem lactose. Tá? Então, tem uma linha de chocolates especiais. Olha, já vai mudando a textura. Ele estava bem líquido, já começa a ficar pastoso, tá vendo? Vou colocar o restante. Para ele ficar a textura que eu preciso. Ó, ficou bem mais pastoso. Tá vendo? Olha, bem mais espesso, ó. Tá? Ele estava líquido, agora ele está mais pastoso. Eu coloco essa mistura dentro de um saquinho, uma manga de confeitar, pode ser dessas descartáveis, como um saquinho feito com papel manteiga, um cone feito de papel manteiga. Tá. Você pode utilizar até para fazer decorações, esse método, tá? Então, nós vamos colocar aqui no saquinho. Para começarmos, então, a fazer a nossa outra metade de ovo. Porque, como eu disse anteriormente, ele tem uma metade que é rendada. Vou precisar um pouquinho da sua ajuda, por favor. A gente coloca esse chocolate pastoso aqui dentro do saquinho. Tá? Coloquei aqui no saquinho. Fechamos aqui então o saquinho. Tiro o excesso aqui. Pego uma forminha, tá? E vou fazer, olha, desenhos no fundo da forminha, ó. Aleatoriamente. Aleatoriamente, tá? É um artesanato, então não tem necessidade de seguir um padrão. Nós vamos aplicando o chocolate na forminha toda. Quando fizer todo o fundo, a gente começa a sobrepor o chocolate, ó. E vamos sobrepondo ele até cobrir bastante os espaços. Ele fica muito bonito esse ovo. Certo? Depois de feito uma camada bem generosa aqui, com várias sobreposições, eu faço uma beiradinha aqui com o chocolate, ó. Para o arremate, né? Exatamente, para fazer o acabamento e depois eu poder juntar o meu ovo. Tá? Faço várias vezes. E com o auxílio de uma espátula,
Tá ali? Tem uma aqui. Pode ser uma espátula específica para chocolates, tá? A gente retira o excesso. Retira o excesso, coloca o papel manteiga. E esse ovo nós vamos levar viradinho para cima para a geladeira. Não tem necessidade de ter viradinho para baixo, tá? Esse é para cima. Porque tem bastante exatamente, né? E para não descer essa decoração. Desenho, né? Exatamente, tá? Pega outro para mim. E vamos já fazer a outra camada, a segunda camada no nosso outro ovo. Ele já está descolando da forminha, bem rápido. Esse chocolate tem uma secagem excelente. Essas camadas a gente faz a gosto, quantas camadas quiser? Não, no caso do chocolate com recheio, nós vamos fazer 2 camadas antes do recheio e uma sobrepondo, tá? Ah, tá. Se for só a casquinha comum, nós fazemos 3 camadas, uma seca, outra seca, fazemos as 3. Tá. A casquinha comum. Esse aqui, como vai ser recheado, são 2 e depois o recheio. Ó, fiz mais uma. Você já calculou alguma vez o preço que sai um chocolate feito em casa e por quanto pode ser vendido? Esse ano o ovo de Páscoa está bem caro, para sorte nossa, porque o chocolate não está. Para vocês, né? Porque exatamente, para nós é excelente. O consumidor final está muito caro. Só antes de falar, então eu viro novamente para baixo, tá? E levo a geladeira mais uma vez. Mas subiu demais, né? O ovo. É bom. Nossa, 50 está em torno, e pouco, 40. Exatamente. Os ovos de casca comum, os ovinhos simples, eles estão saindo em torno de R$70 o quilo no mercado. E os ovos especiais em torno de R$120 a R$150. Claro, tem ovos bem mais caros do que isso, né? Mas mais barato a gente não tem encontrado com muita facilidade, não. Uma coisa que é muito importante é que quando nós vamos fazer os nossos ovos, é muito importante a gente ver a questão do peso. Porque nós não podemos fazer um ovo muito pesado, porque o cliente não observa peso, ele observa tamanho. É verdade. Ninguém compra peso. As pessoas compram tamanho. Então elas olham, eu achei um ovo número 15 por tal valor. Mas você olha no ovo número 15, ele tem 110 gramas, 150 gramas. Verdade. Tá? Então as pessoas compram tamanho. E aí a criança vai falar, eu ganhei um grandão, né? Sim. Bem que ele tiver leve. Exatamente, mas tem que ser grandão. Então, por isso que é importante, por exemplo, a casquinha do recheado, 2 camadas no pincel, porque ele não fica aquele ovo muito pesado. Então, você consegue fazer um ovo num preço bom, mas que não vai te dar prejuízo. Entendi. Tá? Então, assim, eu acredito que dá para vender nessa faixa de R$70 os ovos comuns, né? E em torno de R$120 a R$150 os ovos com casca recheada. E se você trabalhar com a linha de importados, você vai fazer um preço elevado, um pouco diferente, porque são chocolates diferenciados para clientes diferenciados. Tá? Bom, Gisele, nós vamos chamar de novo mais um intervalo, que nós até esticamos esse bloco um pouco mais, mas nós voltamos já já com a Gisele terminando os ovos, né? Para vocês verem como finaliza. E eu vou experimentar, né? Porque ainda recheado, imagine se eu não vou experimentar, para vocês verem. Mas ligue no 3454-4000 para você concorrer a essa linda cesta que o Castelo dos Doces preparou para você nessa parceria com o chocolate Cical. Vamos lá.